Ele não se cansa de te ouvir. Quando Deus enfraquece o homem, se atente às Escrituras, até que a estrela da alva nasça em seu coração. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Hoje vamos começar pelo livro de Salmos. Eu quero começar pelo livro de Salmos, porque este Salmos é um salmo muito conhecido, muito profundo. Vários louvores foram feitos em cima destes Salmos. É um Salmos escrito por Davi, que fala da onisciência e da onipresença de Deus, atributos que só tem em Deus, mas é um salmo muito especial porque fala de uma profundidade, de um conhecimento profundo que Deus tem do homem, e nisso vemos o cuidado de Deus, o amor, o zelo, a proteção do Senhor. O Salmos começa e termina com o mesmo texto, o mesmo verso, a mesma colocação do salmista. No entanto, no começo, na abertura dos Salmos, ele está fazendo uma afirmação: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está mostrando que sabe que o Senhor faz isso. Mas no final dos Salmos, ele pega esta constatação e transforma em pedido. Hoje vamos nos ater só aos 6 primeiros versos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Examinas o meu deitar e o meu levantar, conheces todos os meus caminhos. Veja que zelo, que preocupação. Enquanto você está dormindo, Deus está te olhando, te observando, cuidando de você. Ele sonda o seu coração, ele te examina, esquadrinha o seu coração. Ele conhece o seu deitar até o seu levantar, ele conhece todos os seus caminhos. Desde que você existe até o dia de hoje, cada passo seu, ele conhece a sua história. Antes mesmo que a palavra me venha à boca, tu já conheces, Senhor. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é profundo demais para que eu possa entender. Deus, na sua soberania, na sua grandiosidade, no seu poder, que não precisa do homem para nada, ele se importa com o homem num nível em que ele, mesmo já sabendo tudo o que está no coração do homem, tendo profundo conhecimento, sabendo mais do que o próprio homem sabe sobre si, esse Deus faz questão absoluta de te ouvir. Ele já conhece, ele já sabe antes o que você vai falar, mas ele quer ouvir. Agora pense que eu e você nos entediamos quando uma pessoa próxima a nós fala repetidamente sobre a mesma dor. Chega um momento que você já não quer mais ouvir, que você já não tem mais paciência. Ou que você começa a ver aquela pessoa com um certo julgamento, achando que ela está no vitimismo ou qualquer coisa que o valha. Mas Deus ouve a sua queixa quantas vezes você colocar diante dele, mesmo já sabendo o que você vai falar. Qual de nós, humanos mortais, sabendo o que o outro vai falar, vai se prestar ao papel de sentar para ouvir aquilo que ele já sabe? Deus se presta a isso. Ele para ouvir aquilo que ele já sabe. Ele quer ouvir a sua versão. Como você está vendo? Como você está vendo o seu coração? Deus quer ouvir o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre ele, o quanto você conhece do coração dele, como que está se comunicando o seu coração com o coração dele. Ao fazer você falar diante dele, mesmo já sabendo, ele faz com que você se ouça e veja como está o seu coração. E é por isso que no fechamento dos Salmos, o salmista entendeu isso e diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Ele faz disso um pedido. Então peça para Deus sondar o seu coração e esteja atento, porque ele vai mostrar aquilo que você precisa ver. E temos hoje um livro novo para estudarmos, Segunda Carta do Apóstolo Pedro. Uma carta bem curtinha de apenas 3 capítulos e é a despedida do apóstolo Pedro. Ele tem consciência plena e deixa bem claro isso já no primeiro capítulo, de que chegou o dia dele, que o Senhor vai recolhê-lo.
Pedro diz que o Senhor já havia dito isso a ele. Ele tem consciência que é fato a sua ida. Então ele está deixando tudo preparado, avisando, ensinando, dando as últimas orientações e diz que faz questão absoluta de deixar de forma registrada. Ele diz que vai se empenhar ao máximo enquanto vida tiver para deixar registrado todo o conhecimento que ele recebeu de Deus, compartilhar tudo o que ele vivenciou, tudo o que ele testemunhou a olhos nus, para que aquilo ficasse guardado no coração de cada um. E foi assim que chegou a nós a carta do apóstolo Pedro. Nesta segunda carta, diferente da primeira e que é para o mesmo público, Pedro, na primeira carta, estava fortalecendo a fé dos irmãos em razão da perseguição que eles sofriam. Nesta segunda carta, Pedro agora vai alertar os irmãos contra os falsos ensinamentos. E a palavra ensinamento aparece 16 vezes numa carta de apenas 3 capítulos. Pedro está empenhado em mostrar, em trazer luz ao entendimento da igreja acerca dos ensinamentos errados, acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos enganadores. Veja que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro se empenharam em falar dos falsos mestres, algo que hoje está proliferando por aí, mas as escrituras estão apontando para isso, está registrado. Pedro convida os irmãos para usarem a sua fé e se tornarem participantes de toda a ação divina. Então ele fala para acrescentar algumas coisas à fé. Dê uma olhada na relação que Pedro faz, é algo progressivo, ele vai mandando acrescentar coisas. Ele não pede tão somente para acrescentar, ele pede para colocar todo o vosso empenho nisso. Todo o seu esforço, se esforce, se empenhe para acrescentar a sua fé. Acrescente virtude à vossa fé, e o conhecimento à sua virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se estas coisas existirem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de Deus. Pois aquele em quem não existem estas coisas se torna cego, vê apenas o que está perto, tendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos para afirmar cada vez mais o seu chamado. Veja que Pedro está trazendo uma clareza à igreja do Senhor de que a fé não pode ficar estagnada, de que é preciso fortalecer essa fé, acrescentar coisas a esta fé, virtudes. E toda essa relação que Pedro trouxe, entre elas está o conhecimento, o domínio próprio. E ele diz que tudo isso vai fazer o cristão avançar. E a falta disso faz com que o homem fique cego, olhando só para o que está perto, e esqueça que já foi purificado de seus pecados. Isso significa um processo de queda, quando lhe falta todos esses acréscimos à sua fé. Sua fé fica fraca e rasa, até que você se esqueça completamente que foi purificado e deixe o pecado dominar o seu coração. E aí acontece a cauterização da mente, o que leva a aceitar e acreditar nos falsos mestres, dos quais Pedro está alertando os irmãos para que fiquem atentos, que não caiam no engano das falsas palavras. Pedro fala ainda da sua experiência pessoal com Jesus e diz que as Escrituras não foram escritas por vontade própria, por algo que o homem pensou na cabeça dele e escreveu, mas ela veio diretamente do Espírito Santo. Esses homens foram orientados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Pedro, mostrando com isso, falando sobre a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, que é a Escritura. Pedro fala que ele foi testemunha ocular, falando sobre a vinda de Jesus, sobre a verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Pedro narra o momento em que ele teve o privilégio de ver com seus olhos o momento da transfiguração, onde foi ouvido audivelmente a voz de Deus Pai, falando, testemunhando que aquele era o seu Filho amado, em quem ele tem prazer.
Pedro diz que assim ele tem mais firmeza ainda de falar, porque ele viu aquilo que ele está relatando. E então ele aconselha os irmãos: fazei bem estar atento às Escrituras, como a uma candeia que ilumina as trevas, até que amanheça e a estrela alva surja em seu coração. Pedro está falando de estar pronto, preparado para a vinda de Cristo. Esteja atento às Escrituras, como se ela fosse uma candeia iluminando a escuridão da noite. Permaneça atento a esta luz que está iluminando a escuridão até que amanheça, ou seja, até que Cristo volte. E a estrela alva surja em seu coração. Realize a tão sonhada esperança da volta do Salvador. E é assim que começa a segunda carta do apóstolo Pedro. E para concluir, vamos ao livro do profeta Ezequiel. Em Ezequiel, Deus está mandando ver sentenças, profecias contra tudo e todos que se levantaram contra o povo de Deus. E ontem vimos sobre a cidade de Tiro, uma ilha riquíssima, cercada de luxo, de riqueza, um comércio importantíssimo, era poderosa a cidade de Tiro. Hoje, Deus fala diretamente ao rei de Tiro. E ao falar sobre o rei de Tiro, ele entra num contexto em que alguns entendem como a comparação dele acerca de Adão, e em alguns textos, alguns teólogos entendem como ele sendo comparado à figura do diabo. De qualquer maneira, o rei de Tiro é colocado aqui nessa analogia como alguém de muito poder, de muita influência e que deixou que a arrogância, o poder tomasse conta do seu coração. Então ele é comparado à queda lá do jardim. É citado esse jardim como uma analogia em que ele esteve nesse jardim perfeito e então deixou que o orgulho, o ego, a soberba entrassem em seu coração e agora ele vai à queda. Mas por ser citado esta queda, alguns comparam com a figura de Satanás, que era a estrela brilhante e que caiu do céu. De qualquer forma, é sobre a sentença em cima do rei de Tiro. A outra profecia é contra a cidade de Sidom. O Senhor manda Ezequiel dizer que Deus se coloca contra a cidade de Sidom e que eles hão de saber que Ele é o Senhor. E na profecia contra o Egito, o Senhor fala de um castigo severo contra eles. Todo o poder e toda a riqueza, toda a grandiosidade do Egito será reduzida a nada e eles serão humilhados. Deus disse que o Egito sairá da grande potência para se tornar o mais humilde de todos os reinos. E nunca mais se exaltará sobre as nações. E Deus diz: eu os enfraquecerei, para que não dominem mais sobre as nações. Quem vai derrotar o Egito? A Babilônia. O rei da Babilônia, que foi usado para derrotar todas as cidades que foram contra o povo de Deus e também para castigar o povo de Deus. Então Deus diz que vai recompensar a Babilônia com a conquista do Egito, porque a Babilônia o serviu. A justiça de Deus é perfeita. E é por isso que nós não entendemos, porque a nossa justiça é falha, fracassada, interesseira e não há equidade. Mas ufa, que bom que nós temos a Deus, o justo juiz. E se Ele permitir, amanhã eu te encontro aqui. Até lá!